que para alguns pareça ser uma mera bobagem, ilusões, fantasias projetadas por imagens ocasionadas pela catalepsia projetiva em noites sonolentas ou alucinações decorridas de um histórico de uso de substâncias tóxicas. Para outros, não deixa de ser o real terror que vagueia entre os mais profundos mantras dos pensamentos humanos. Pois desde o princípio, sua influência corrobora para com os filhos da perdição. Demônios. Quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, e quanto mais eu busco saber nesta longa estrada chamada informação, mais e mais eu me convenço do quão distante estamos de Deus. Para aquele que lê e entende a palavra do Senhor, sabe do que estou falando. Pois se você sair por aí perguntando qual o propósito ou razão para o seu nascimento, você ficará espantado com as respostas que irá ouvir. Vivemos num tempo em que o sujeito anda ou age conforme aquilo que para si é o certo, sem medir consequências, ou apurar se ele vive num caminho bom. Eis que de alguns têm nascido filosofias vãs e de certa forma uma grande parcela tem abraçado estas linhas de pensamentos, formando assim, ou dando a continuidade ao legado daqueles que quebraram tudo o que se refere a princípios, mergulhando num grande abismo de imundícias no que diz respeito ao estado pecaminoso. No livro de Tiago, no capítulo 4 e do versículo 1 até o 4, diz: Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gostardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E felizmente ou infelizmente para você, que tem uma Bíblia Sagrada e só busca ler aquilo que lhe apraz, ou se porventura em seu ministério só se prega acerca de carrões, barcos, casas e muitas fortunas, os que aderiram ao sistema ostentação, por assim dizer. Está aí um exemplo para quem busca o melhor deste mundo achando que Deus se agrada dos seus deleites. E para você, meu irmão e minha irmã, que verdadeiramente ama a Deus e tem sede da sua palavra, aquela que edifica a sua alma e não ao seu ego, não vá pela boca de alguns que dizem: você tem que estar no lugar aonde você se sinta bem. Não. Esteja onde é pregado o evangelho que irá salvar a sua alma dos grilhões de Satanás. Aonde é pregado em que Deus não pede nenhum tipo de sacrifício seu, pois o verdadeiro sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. A única coisa em que o Senhor pede é que o ame acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. E se não consegue, irmão, peça em suas orações, que eu te garanto que em nome de Jesus Cristo o verdadeiro tesouro lhe será entregue. Amém? E por que fiz este comentário? Bem, lembro que Jesus disse em João no capítulo 14, versos 30, ao iniciar suas últimas instruções aos discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. A quem se referia o Senhor com esta menção? Quem seria este príncipe, hã? Terá sido o mesmo que tentou Jesus no deserto e de um alto monte ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração, porque a ele lhe foi entregue, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, no versos 5 e 6? A Bíblia Sagrada faz menção a nomes atribuídos a este ser, que em síntese revela o seu caráter: Belzebu,
ou príncipe maioral dos demônios, Belial, e que vem do hebraico e significa indigno ou perverso, diabo, Satanás, pai da mentira, destruidor, maligno, antiga serpente, tentador, lobo, dragão, acusador de nossos irmãos. Na Bíblia pode-se achar em média um pouco mais de 30 nomes ou pseudônimos, se assim preferir, e que são atribuídos a ele, e que nos dá a entender que há a existência de um terror real em que paira pelo mundo. Sua existência sobre as mentes tem sido notória, até mesmo por aqueles que ainda têm um picado de dúvidas se é ou não normal tal atrocidades causadas pelo homem, uma vez que um ser em sã consciência jamais cometeria tamanha barbárie, tornando um enigmático quebra-cabeça até mesmo para os renomados psiquiatras e psicólogos. Uma das provas do poder de persuasão através da palavra e pelos mantras lançados com o fim de deturpar o equilíbrio ético no que diz respeito ao relacionamento social é este exemplo. Aleister Crowley. Aleister Crowley, um dos maiores colaboradores deste desequilíbrio. Para você ter uma ideia de quem foi este homem e o seu poder de influência que deixou, vou falar bem resumidamente para não estender demais o nosso vídeo. Nascido em 12 de outubro de 1875 e falecido em 1º de dezembro de 1947, Edward Alexander Crowley, ou Aleister Crowley, nome que adotou, foi, por assim dizer, um dos homens mais inteligentes e intelectuais que já existiu. Filósofo, poeta, dramaturgo, alpinista, escritor e um hábil jogador de xadrez. Aos olhos de qualquer um, seria uma pessoa admirável por sua capacidade intelectual. Porém, o que muitos não sabem é que sua fonte de inspiração seria nada mais e nada menos do que as forças das trevas. Sua vida foi dedicada ao ocultismo e ao misticismo. Viajou o mundo e tinha um conhecimento profundo sobre a cabala, tarô, magia negra, alquimia, mantras, conhecia as religiões e suas doutrinas, dentre elas o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, fez parte da Ordem Hermética da Aurora Dourada, que foi uma sociedade secreta em 1888 na Inglaterra, que era uma espécie foram um dos maçons para a época, por assim dizer. Foi fundador da Austro-Argento, uma fraternidade que lidava com a magia branca, e fundador da Telema, cuja frase doutrinária nos faz lembrar os comportamentos humanos de hoje. Faz o que tu queres, que há de ser da lei. Então, este homem contrariava tudo o que era classificado como ético e moral para a época. Até mesmo pelo seu poder persuasivo, convenceu muitos a contrariar, por exemplo, as vontades de Deus. Pois a sua filosofia, de certa maneira, até hoje desperta curiosidade sobre muitos, ainda que sequer tenham sabido da sua existência. Aleister Crowley foi apontado como o homem mais perverso do mundo pela imprensa local da época. Sua filosofia doutrinária possivelmente inspirou de certa forma a compilação da Bíblia Satânica escrita em 1969 por Anton LaVey. Pois enquanto muitos andavam entre as sombras ou sociedades secretas, Aleister Crowley se autoproclamava a própria besta ou apostolado de Satanás, tornando-se para alguns uma espécie de aberração satânica, mas para outros um ícone e encorajador com sua filosofia. Aleister Crowley, com a sua ideologia, tornou-se fonte de inspiração para letras das músicas, por exemplo, dos Beatles, Raul Seixas, Marilyn Manson, Jimmy Page, Black Sabbath, Led Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden, entre outros. Inspiração para escritores como Alan Moore, Paulo Coelho, assim como alguns cineastas também. No anime e mangá Tauru Maijutsu no Index, Aleister Crowley é um mago que renegou a religião e recorre à ciência para seus fins,
sendo o cérebro por trás da cidade-escola e o criador da imagem Breaker, a habilidade do braço direito de Kabijou Touba. Queiram ou não aceitar, fato é que Aleister Crowley foi uma das maiores influências e inspirações cujo resultou em bordões, frases e gestos que para muitos não passam ou de uma mera bobagem como citamos, ou a mais pura realidade de que a sociedade em si é bombardeada constantemente por tipos de mantras cujo tem como objetivo invocar forças atuantes das quais levariam, por exemplo, como vemos, do nada uma pessoa absolutamente normal, aos olhos de todos, a cometer um suicídio. Agora, meu irmão e minha irmã, se não conseguimos observar a atuação daquilo que vemos através das atuações do homem, como queremos explicar aquilo que não vemos? Uma vez nos deparamos com um vídeo em que ocorria um exorcismo de um rapaz. Nos comentários do vídeo haviam muitos escárnios e incredulidade por parte dos comentaristas. Outros diziam ser sim uma possessão, porque a mão estava assim, os olhos estavam revirados, enfim. Por parte dos incrédulos não era, pois ele falava frases que foi falado num filme muito famoso. Então para eles era uma farsa isso. Mas se há palavras lançadas no ar e que tenham a intenção proposital de invocar forças demoníacas, o que impediria dessas forças de não entrarem em um cenário, seja de um filme, seja de uma novela? É por isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 6 e versos 12, que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades do ar. Pois muitas vezes, ou em sua maioria, fantasiamos e de certa maneira, por parte de alguns, os demônios são engrandecidos diretamente ou indiretamente. Basta você olhar as bilheterias dos cinemas que lançam filmes e que tenham esse tema, por exemplo. Talvez por não termos a noção da seriedade de que sim são reais, e que, embora, mesmo sem os olhos da fé, não podemos sequer fugir de uma realidade onde imperam as fantasias e fábulas criadas por nós mesmos. Quando na verdade, enquanto estamos cegos e presos em nossos afazeres e sob o que queremos e não o que precisamos, o arqui-inimigo de nossas almas, junto de seu exército, passa a ser cada vez mais e mais admirado.